aí galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química, e você já sabe, hoje nós vamos continuar nessa loucuraça aí da Química Orgânica, que é um dos ramos mais importantes da Química, porque está presente em praticamente tudo que nós conhecemos. Hoje nós vamos ver reações de óxido-redução, ou reações de oxidação e redução. Veja bem, nós já vimos reações já de acordo com o plano que você tem aí no seu colégio. Você já viu reações de substituições, você já viu reações de adição. Você tem que saber quais os compostos que reagem via adição e via substituição, porque aí você vai ser feliz aonde você for. Nas reações de oxidação, pessoal, antes da gente começar essa matéria de fato, nós precisamos saber o que é oxidação e o que é redução. Isso aí é básico. É claro que se você chegou até aqui, é porque você já viu o que é oxidação e o que é redução. Lá na eletroquímica, quando você viu balanceamento por oxirredução, você viu pilhas, você viu eletrólitos, você brincou pra caramba disso. Mas vamos relembrar para você pegar o jeito aqui e ficar feliz o resto desta aula. Pessoal, reações de oxirredução nós temos que definir o que é cada um. Bom, por que oxidação? Por que redução? Quando nós trabalhamos para saber se é uma reação de oxirredução, a base é única, pessoal. São reações que têm ganho e perda de elétrons, tem deslocamento de elétrons. O que significa deslocamento de elétrons? Significa que vai produzir eletricidade, significa que vai mudar de cor, porque são reações típicas quando você vê uma reação de oxirredução. Então, primeira definição, o que é uma reação de oxidação? É uma reação que tem ganho e perda de elétrons. Para uma pessoa, aliás, para um composto ganhar elétrons, o outro tem que perder. Isso é lógico. Agora, como que muda de cor? Veja um vídeo aí de um experimento que tem aí na internet, que às vezes você já viu, chama camaleão químico, que é show de bola. Olha aí, dá uma olhadinha nesse vídeo. Então vocês viram que mudou de cor duas vezes, né? Primeiro, ele foi do violeta para o verde e do verde para o amarelo. Pessoal, por que aconteceu isso? Porque quando um composto ele perde ou ele ganha elétrons, veja bem, os elétrons eles deslocam de camadas dentro do próprio átomo. Se você viu lá no primeiro ano, átomo de Bohr, quando os elétrons deslocam de camadas, tem efeito luminoso, na maioria das vezes. Tem átomos que quando os elétrons deslocam de camadas, migram de camadas, ele libera luz. Então, se libera na forma de luz, com os elétrons na reação de oxidação, é a primeira coisa que eu vejo. Então, por que primeira coisa ficou do violeta para o verde? Primeiro porque um composto foi formado por perda ou ganho de elétrons. E por que do verde ficou amarelo? Porque esse mesmo composto, ele perdeu ou ganhou elétrons e formou esse composto. Aqui eu não quero saber o que aconteceu, o que aconteceu com a glicose, eu não quero saber. O importante é que o primeiro efeito de uma reação de oxidação é a cor, que é bem legal. Agora, pessoal, para a gente fazer a nível de cálculo, a nível de reação, eu preciso saber desse caboquinho aqui, ó, o NOx, que é o número de oxidação. Quando um composto se oxida, significa que ele está sofrendo uma corrosão, ele está enferrujando. Isso aí são outros nomes que a química dá para cada departamento. Agora, tudo isso é o NOx, é o número de oxidação. Esse NOx, é claro que para a maioria dos elementos, ele é único. Por exemplo, família 1A tem mais 1, família 2A, o NOx é mais 2. Para o oxigênio, por exemplo, oxigênio é menos 2. Desculpa, para o O é menos 2. Para o hidrogênio é mais 1. Para todo elemento simples, vale 0. E assim vai. Isso aqui não é importante agora, tá? Mas o que é uma oxidação? Vamos definir agora. Oxidação sempre ocorre com perca de elétrons. Então, para um componente perder elétrons, significa que ele está oxidando. E redução é o contrário. Na verdade, ele
ganha elétrons, tá? Então, quando ele perde elétron, pessoal, ele aumenta o NOx. E quando ele ganha elétrons, ele diminui o NOx. Por isso que eu falo que ele reduziu. Ou seja, ele reduziu porque ele diminuiu o NOx. Para diminuir o NOx, pessoal, ele tem que ganhar elétrons. Como assim? Nós vamos ver isso agora. Pessoal, aquele que sofre oxidação, porque ele é um agente redutor. Por quê? Ele é agente redutor, porque se ele está oxidando, ele vai provocar o outro a redução. Então ele é um agente redutor. Esse é agente oxidante por quê? Porque ele vai provocar a oxidação, porque se ele está reduzindo, porque o outro está oxidando. Então, segunda característica importante. Toda vez que existe uma reação de oxidação, também existe uma reação de redução. Então, se uma reação direta oxida, a inversa, ela reduz. Fica aí ligado nisso aí. Então, olha aqui um componente aqui, ó. O que é uma reação de oxidação? É quando o NOx varia. Olha aqui. Carbono grafite, sólido, ele é substância simples, então ele vale zero. Então, o NOx, essa substância aqui, ó, vale zero. Do hidrogênio também vale zero. Agora aqui não. Do hidrogênio eu sei que vale mais 1. Esse mais 1 vezes 4 é mais 4. Então o NOx do hidrogênio aqui, ele é mais 1, mas como eu tenho 4, mais 4. Aqui ele tem que ser menos 4, porque a somatória do CH4 é 0. Então para ser mais 4 aqui tem que ser menos 4. Então o NOx aqui é menos 4. Então veja bem, pessoal, olha o que aconteceu com o carbono. O carbono, ele está indo de 0 para menos 4. Pessoal, percebe que está ficando mais negativo? Se ele está ficando mais negativo é porque está ganhando elétrons, porque elétrons é negativo. Então, se ele está ganhando elétrons, ele está sofrendo o quê? Redução. Então, esse componente aqui, ele está sofrendo redução. Por isso que o NOx está diminuindo, está indo de 0 e está ficando mais negativo. Entendeu? Agora, a oxidação é essa aqui, ó. Por quê? Porque se esse aqui sofre redução, é lógico que esse aqui vai sofrer oxidação. Então ele vai sofrer oxidação porque, olha o NOx, está indo de 0 para mais 4. Pessoal, ele está ficando mais positivo. Se ele está ficando mais positivo, porque ele está perdendo elétrons. Isso é lógico. Então se ele perde elétrons, sofre o quê? Oxidação. E se ele sofre oxidação, o que acontece? O NOx aumenta. Então de 0 para mais 4 realmente está aumentando. Então o carbono, ele sofre redução, logo ele é agente oxidante. O hidrogênio sofre oxidação, logo ele é agente redutor. Pessoal, eu posso resumir tudo isso aqui, ó, numa regrinha filézona do boi chamado OPA. Opa! O que é o OPA? Pessoal, oxidação, perde elétrons, aumenta o NOx. Se você saber o OPA, você vai saber toda a parte de reações de oxidação. OPA, o que é o OPA? Oxidação, perde elétrons e aumenta o NOx. Ficou ligado aí? Ficou legal? Beleza, então isso aqui é a introdução. Agora nós vamos ver de fato uma reação de oxidação e redução na química orgânica, na transição. E vamos lá. Bom, pessoal, nós vamos dividir aí, praticamente são 4 oxidações, né, as mais simples. É a ozonólise, olha aqui, ozonólise. Primeiro, a oxidação, tanto branda quanto enérgica, e a oxidação, ó, de álcoois. Então nós vamos ver em 4 etapas essas reações de oxidação para terminar, para ficar legal, filézão do boi. Pessoal, ozonólise de alcélios. Então o problema já fala. Eu vou jogar ozônio em composto que tem dupla. Só isso. Agora, você tem que saber quando você vê uma ozonólise, ou seja, quando você vê o ozônio em um dos reagentes, é saber que, primeira coisa, ozonólise ela quebra a molécula. Ela vai quebrar a dupla formando em 2 novos compostos. Primeira coisa. A ozonólise quebra formando em 2. Primeira coisa. Segundo, vai formar aldeído de cetona. Tem que saber isso. Vai formar aldeído de cetona por quê, professor? Porque o ozônio ele vai te dar um dupla O. Tanto para a primeira molécula quanto para a segunda. Porque como ela quebra, vem um dupla O para cá e um dupla O para cá. Formando aldeído de cetona. Aí vai depender da ramificação. Veja bem. Se a dupla tiver ramificação, significa que ele vai formar uma cetona. Se não tiver, forma aldeído. Como? Vamos fazer isso aqui agora. Então, primeira coisa, pessoal, ela vai o quê? Quebrar. Aí vai um dupla O para cá e um dupla O para cá. Então, vamos desenhar aqui. Olha aqui, ó, CH, CH,
3, CH e o quê? E o dupla O. Pronto. Mais, porque quebrou, e esse composto aqui, ó, CH com o dupla O que foi e o CH3. Então veja bem, formou dois aldeídos. Por quê? Porque nesse caso 1, a dupla entre carbonos não tem cadeia ramificada, não é ramificado. Então veja bem que você não precisa decorar esses casos. Não é, se tem ramificação é porque vai ter uma acetona, se não tem aldeído, mas pela própria lógica da reação quando você faz, ela vai te dar a resposta. Então é tranquilo. Aí forma um subprodutozinho, que é o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, ok? Beleza, pessoal. Então olha aqui, chegou nesse caso aqui, o que ele faz? Quebra a molécula formando em duas, aí vem uma dupla O para o primeiro carbono e uma dupla O para o segundo carbono. Então vamos fazer, vou desenhar do jeito que está lá, ó. CH3, o C que quebrou, embaixo da CH3. Como eu quebrei, não vou deixar ele embaixo, né? Fica feio, eu vou colocar ele para cima e fica mais fácil, ó. E o dupla O que foi nesse carbono aqui, ó. Não é isso? Mais CH3, vou começar aqui, ó. Então não vou colocar embaixo, vou colocar ele para cima. O C e o CH3. Então olha aqui que legal. CH3 e o dupla O. Então, como na dupla os dois carbonos estavam ramificados, formou duas cetonas. Mais o subproduto, que é H2O2. Então veja bem, um alceno virando aldeído e um alceno virando uma cetona. Aqui é a propanona, né? E aqui também é a propanona. Aqui é o etanol e aqui o etanol, ok? Beleza, pessoal. Então chega aqui, eu vou de novo quebrar. Veja que eu nem tô lendo os casos. Eu nem tô lendo, eu nem quero ler. O importante é você saber que você quebra, vai uma dupla O para cada um e forma aldeído ou cetona, vai depender do exercício. Então vem uma dupla O para cá e vem uma dupla O para cá. Então fica, ó, H3C, do jeito que tá lá. O C, como o CH3 está embaixo, eu vou colocar ele em cima para ficar bonitinho. Então CH3, dupla O, mais CH, tá aqui bonitinho, CH3 e o dupla O que formou, mais o subproduto H2O2. Então veja bem que formou uma cetona e formou um aldeído. Formou uma cetona aqui porque a cadeia está ramificada e formou um aldeído aqui porque não estava ramificado. Ok? Então ozonólise é fácil, fácil, fácil. Não pode errar um exercício desse, nem na sua prova, nem no vestibular. Então tá aqui, quebra a molécula toda, vai um dupla O para cada, formando aldeído de cetona e fechamos a ozonólise. Agora vamos para a oxidação. Vamos lá? Na transição. Bom, pessoal, na oxidação branda e enérgica, também acontece em alcenos. Então, alcenos aí, ele já veio com a ozonólise, mas eu também posso fazer uma oxidação branda e enérgica. O que causa uma confusão aqui é exatamente porque ou quando vai ser uma branda e quando vai ser uma enérgica. Então, eu fiz esse resumão aqui, ó, que vai ficar filé do boi. Olha aqui. Primeiro, os dois acontecem em alcenos. E os dois vão usar um reagente de Bayer. Qual que é a função do reagente de Bayer? Provocar a oxidação. Ou seja, é um agente oxidante que eu vou colocar na minha reação para que ocorra essa reação. Oxidação branda e enérgica. E como que eu faço esse reagente de Bayer é que vai determinar se ela vai ser branda ou enérgica. Como? O meio que eu coloco. Se eu coloco o reagente de Bayer, que é uma solução de permanganato de potássio, ok? Essa solução é a mesma que nós vimos do vídeo do camaleão químico, quando ele jogou aquela solução roxa lá, é o permanganato de potássio, né? Se eu colocar ele em meio básico ou meio neutro, ele vai pegar a oxidação em alceno de maneira branda, ok? Se eu colocar em meio ácido, eu coloco em oxidação enérgica. Agora, peraí, professor, por que vai ser branda e enérgica? Por que em básico fica branda e por que em meio ácido fica enérgica? Bom, pessoal, por causa da reação. O que acontece aqui? Quando eu pego o permanganato e reajo, vou colocar ele em meio básico e vou colocar ele em meio aquoso. E ele vai reagir, ele vai decompor.
ele vai decompor em dois sais, ou em dois óxidos, desculpa. O óxido de potássio e o dióxido de manganês. Aqui, olha aqui, o NOx do manganês é 7 e aqui vai ser mais 4. Veja bem, de 7 para 4, o NOx está o quê? Diminuindo. Se o NOx está diminuindo, ele está reduzindo. Então ele está sofrendo uma redução. Ok, pessoal. Por isso que ele chama o quê? Agente oxidante, porque ele sofre redução. Ok. Então veja bem, formou isso aqui não interessa para mim, na reação interessa é esse aqui, ó. Porque a oxidação é jogar oxigênio na molécula. Basicamente é isso. Então ele formou esse oxigênio. Lembra que não é O2, hein? Lembra que não é O2. É o oxigênio intercocheiro, porque é um oxigênio extremamente reativo que eu chamo de oxigênio nascente. Beleza? Agora, se eu coloco ele em meio ácido, beleza? E em meio aquoso, veja bem, ele vai formar também o óxido de potássio, belezinha? Só que ele vai formar o óxido de manganês e não o dióxido de manganês. Olha aqui, aqui vai de mais 7 para mais 2, ou seja, ele diminuiu ainda mais o NOx, porque o NOx diminuiu 3 e aqui diminuiu 5. Isso faz com ele, porque ele produz o quê? 3 oxigênio nascente. Como aqui ele diminuiu 3, ele vai produzir 3 oxigênio nascente. Como aqui ele produziu 5, ele vai ter 5 oxigênio nascente. Então veja bem que nessa segunda reação eu tenho muito mais oxigênio nascente. Por isso que ele vai ser o suficientemente para poder fazer uma oxidação enérgica. Peraí, mas como que é a oxidação branda enérgica? A branda, ela não chega nem a quebrar a cadeia, que nem na ozonólise. A ozonólise, nós vimos que ela quebra a molécula. Na branda, ela não quebra a molécula. Ela só quebra, como é um alceno, ela só quebra a dupla. Então ela só quebra a dupla, porque ela é branda. Agora, aqui como ela é enérgica, o que vai acontecer? Eu tenho a dupla, ela quebra formando dois compostos. Por isso que ela é enérgica, por causa disso aqui, ó. Então, o reagente de Bayer que vai determinar se ela é branda ou enérgica, agora você sabe quem é branda e quem é enérgica. Então, vamos fazendo as reações rapidão, corre, corre na transição. Então vamos de fato para a reação química, pessoal. Então a oxidação branda ela não quebra a molécula, já a enérgica ela quebra a molécula, ok? Se ela não quebra a molécula, o que acontece? Ela vai formar um diálcool vicinal, ou seja, um álcool que é vizinho do outro, beleza? Que a gente chama de glicol. Por que que isso acontece? Porque esse oxigênio nascente ele reage com a água, tá? Quando ele reage com água, esse oxigênio entra aqui, ó, formando H2O2, ou seja, HO e OH. Vou colocar aqui também HO. Então, olha aqui, um álcool e um álcool são dois, ele vai entrar na dupla formando diálcool vicinal. Então, praticamente esse raciocínio. Então, veja bem, esse oxigênio aqui, ele não quebra a molécula, ele quebra a ligação. E o que acontece? Vem um OH para cá e um OH para cá, certinho? Então, como que fica? Ó, H3C, CHOH, bonitinho, COH, sem quebrar a molécula. E formou o quê? Formou um diálcool vicinal, ou seja, isso aqui chama glicol. Então, veja bem aqui, deixa eu colocar o hidrogênio aqui. A nomenclatura seria o quê? 2,3, né? Então, como aqui é but, vamos colocar aqui, ó. Então, but, como só tem simples, é AN, e aqui é 2 e 3, então 2,3 diol. Ou eu posso colocar 2,3 glicol, tá? Coloca aqui, ó, butan, 2,3 glicol, que glicol é um diol. Só que esse glicol significa que é um diol que é vizinho, vicinal. Ok? Agora, na oxidação enérgica, pessoal, ela quebra a molécula. Ela quebra, formando dois compostos. Igual a ozonólise. Só que a ozonólise não vai formar aldeído de cetona, porque seria uma ozonólise. Então vai formar o quê? Se for ramificado, ó, o mesmo raciocínio, cetona. Se não for, ácido carboxílico, tá? Então, vamos apagar o quadro aqui, vamos fazer uma marquinha para fazer essa reação com mais calma. Agora. Pessoal, na oxidação enérgica, então nós já sabemos que ela não quebra a ligação, ela quebra a molécula inteira, né? Então a gente já quebra, aí você forma dois compostos. E aquele negócio, se não tiver ramificado, como aqui, forma um ácido carboxílico, então vai entrar dois Os.
Enquanto tiver hidrogênio, vai entrando O, né? Primeiro entra o dupla O, olha aqui, ó, entra o dupla O, e se tiver H, entra o O do lado do H, formando um ácido carboxílico. Se não tiver, como aqui, não forma ácido carboxílico, forma uma cetona. Mas vamos ver isso aqui, ó, quebrou, olha lá, ó, H3C, C, dupla O, formou um ácido carboxílico, né, OH. Então vem um dupla O para cá, e se tiver hidrogênio, entra um O do lado do H. Mas tem H, então entra um O do lado, fora o dupla O que sempre entra. Então vamos colocar aqui, ó, C, dupla O, OH, não é isso? E formando o que? CH3. Então, como os dois compostos, pessoal, não são ramificados, formaram o que? Ácido carboxílico, ok? Agora, quebrou aqui, tem H, então além do dupla O, entra também o que? O O. Então, dica para você, tá? Então, olha aqui, ó, H3C, CH, não é isso? Vamos pagar aqui, né? Vamos colocar já o dupla O e o O do lado do H que entra aqui. Mas aqui, CH3, C e CH3, não é isso? Entrando o quê? Só o dupla O, porque não tem hidrogênio aqui para entrar do lado do H, certo? Aí formou o quê? Formou o ácido carboxílico e formou o quê? Cetona, né? Ácido etanóico, o ácido acético, presente no vinagre, e a propanona, que é a acetona, removedor, né, de esmalte. Tá aqui, bonitinho. Aqui quebrou, veja que as duas são ramificadas. Se são ramificadas, vão formar o quê? Cetona, porque não tem hidrogênio para entrar o O, né, do lado do H. Então, H3C, CCH3, entrou o duplo O, bonitão, mais, e CH3, C dupla O, CH3. Então formou só cetona porque as cadeias são ramificadas. Se não é, forma ácido carboxílico. Aqui eu quiser, eu posso até balancear. Aqui entrou quantos oxigênio? 4. Então eu já coloco aqui, ó. Ele entrou 4 oxigênio. Aqui entrou 1, 2, 3. Então aqui vai ser 3, se eu quiser balancear. Aqui entrou só 2, então vem aqui, balanceio 2. Agora uma diquinha para você, para ficar filé, ok? Presta atenção nessa dica. Quando ele te dá O2, aí o aluno vai e faz a oxidação. Não pode, tá, galera? Por que que não pode? Porque primeiro a oxidação precisa do oxigênio nascente. O O2 ele não oxida, tá? Ele não vai oxidar ninguém e nem vai reduzir ninguém. Isso aqui é uma reação de combustão, né? Vamos lembrar uma reação de combustão? É X mais O2 que produz o quê? CO2H2O. X é combustível qualquer. Eu uso O2 como comburente, então numa combustão completa forma gás carbônico e água. Então aqui ele está induzindo você a fazer uma oxidação. Mas O2 não faz oxidação. Oxidação é quando é oxigênio nascente, diferente da molécula do O2. Então aqui quais são os produtos? CO2 e água. Nem vou balancear porque isso aqui é só uma dica. Se cair na sua prova, você ficar aí, fica filé do boi. Presta atenção para você não perder isso aqui, tá ok? Nós vamos terminar agora com oxidação de álcool, que é rapidão, bate pronto na transição. Pessoal, para finalizar, a gente vai ver a oxidação de álcool, que não é difícil. Vamos lá. Então, primeiro, a gente tem que dividir em álcool primário, secundário e terciário, que vai depender do carbono. Por exemplo, esse álcool aqui ele é secundário porque está ligado ao carbono secundário. Esse álcool aqui ele é terciário porque está ligado ao carbono terciário. E esse aqui álcool é primário porque está ligado ao carbono primário. Então, cada um vai ter seu tipo de reação ou nem vai reagir. A gente vai ver todos agora. Pessoal, lembra que quando na oxidação branda e enérgica lá dos alcenos, quando tinha o hidrogênio, o que acontecia quando tinha o hidrogênio? Tá aqui o hidrogênio, tinha aqui a dupla, e acontecia o quê? O O vinha aqui para ficar do lado do hidrogênio. Aqui é a mesma coisa. Mas veja bem que eu tenho dois hidrogênios, um para entrar aqui e outro para entrar embaixo. Por isso, pessoal, que eu tenho uma reação parcial total. Se um oxigênio entrar só, eu tenho uma reação parcial. Por quê? Porque ele pode entrar nos dois. E se ele entrar nos dois, reação total. Se for parcial, ele forma aldeído. E se for total, ácido carboxílico. É lógico que
Para formar um total, tem que passar pela parcial. É lógico, né? Ele forma o aldeído, depois ele forma o quê? Ácido carboxílico, mas vai depender do exercício, se ele quer parcial ou total. E formando como subproduto a água. Nós vamos ver isso agora. Galera, então vamos lá, bonitinho. Tá aqui, lembra? O O, ele vai entrar aqui no hidrogênio. Onde tem o hidrogênio, eu coloco o O vizinho. Então, vou colocar aqui, ó, CH3, COH e OH. Então, coloquei o hidrogênio aqui, ó. Pessoal, esse composto nem existe, porque ele é muito instável. 4 elétrons aqui, 4 elétrons aqui, 8 elétrons fazendo a reposição na molécula, não existe, né? Então, eu vou colocar ele até entre o sinal aqui, entre chaves, colchete, não importa. Vou colocar ele aqui para dizer que ele é instável, ele nem existe. Por quê? Porque ele se decompõe. O que é decompor na química? Ele vai perder uma molécula de água, por isso que eu coloquei aqui, ó. Como que ele vai perder uma molécula de água? É fácil. É só eu pegar aqui e tirar uma água daqui. Para eu tirar uma água, eu preciso de 2 hidrogênios e um oxigênio. Então vem aqui, ó. Você escolhe, tá? Então tá aqui, ó. Tirei 2 hidrogênios e um oxigênio. Então aqui sai na forma de água. Beleza? Então vem aqui mais uma setinha e fica, ó, CH3, CO e H. Que eu tirei isso aqui e ficou lá. Mas veja que o carbono faz 3 ligações. 1, 2, 3. Não pode. Então, por isso que ele completa aqui, formando isso aqui. Formando o quê? Um aldeído. Agora, eu posso continuar aqui? Posso, mas eu quero só reação parcial. Então, a reação parcial, vamos parar no aldeído. Agora, se o aldeído continuar, ele vai ser total. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que não esteja aqui. Ele vem aqui, vai formar o composto instável, né, ó, OH, bonitinho lá. E o que que acontece? O que acontece com uma reação? Vai perder o quê? Uma molécula de água, não é verdade? Então, tá aqui, ó, bonitinho. Vou tirar uma molécula de água. Tirei uma molécula de água, então ficou CH3, já ficou o quê? Um aldeído. Vou colocar até o hidrogênio para cá para ficar mais fácil. Mas veja bem que ainda tem um hidrogênio. Se ainda tem um hidrogênio, eu posso continuar a minha reação. Então ele vem aqui, forma aqui. Olha que legal. Continuando aqui embaixo, ele forma CH3, C dupla O, OH. Olha aí, de cara ele já formou um ácido carboxílico legalzinho na minha reação total. Então, se for parcial, ele só completa um hidrogênio, aldeído. Se for total, ele entra nos 2 hidrogênios e forma um ácido carboxílico legal, filezão, bacana. Pessoal, na transição, nós vamos falar de um negócio importante e finalizar o álcool. Vamos lá. Galera, antes de passar para a oxidação do álcool secundário e finalizar, eu preciso falar do metanol. Porque o metanol, ele não produz ácido carboxílico e nem aldeído. Ele forma gás carbônico e água. Nossa, professor, que diferença. Diferença. Mas quando eu fazer aqui, você vai entender o porquê. Pessoal, isso acontece porque o metanol... Só acontece com o metanol? Sim. O metanol tem 3 hidrogênios. Então, significa que vai entrar nos 3 hidrogênios o O. Só que aí não vai ficar muito legal, fica muito instável. Mas tá bom. Mas a gente não vou fazer logo direto, vou fazer passo por passo para você entender. Então, primeira coisa, ele vai entrar em um só. Aí você escolhe, eu vou colocar o aqui de cima, bonitinho, olha aqui que legal. Né? Formou isso aqui, lembra que isso aqui, ele é o quê? Ele é instável. Ou seja, ele vai perder uma molécula de água, não é isso? Então eu venho aqui e coloco, ó, HC, o hidrogênio aqui. Pode isso? Não pode, né? Formou o quê? Dupla O. Oxidação parcial formou o aldeído. Só que ainda tem mais hidrogênio para entrar. Então eu venho aqui e coloco mais oxigênio, aliás, para entrar. Então, o que acontece? Ele vem e entra junto com o hidrogênio. Então, formando aqui, ó, HC dupla O. E, deixa eu fazer bonitinho aqui. E aqui, OH. Ó, veja bem, formou o quê?
um ácido carboxílico, não é verdade? Só que aí pode parar por aqui? Pode. Pode formar formou um metanol para um ácido metanóico. Pode formar? Pode. Só que ele ainda tem um hidrogênio para ser reagido, para ser oxidado. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Então o que vai acontecer aqui, ó? Vai um O para lá, não é verdade, ó? Para cá. Então fica o quê? HO, C, dupla O e OH. Olha isso aqui. Olha, 3 oxigênio com 4, 8, 12 elétrons. Isso aqui não rola. Então, por isso que, e primeiro, isso aqui é um composto extremamente instável, ok? E ele por isso que ele vai produzir CO2. Eu vou tirar daqui um CO2, ó. Vou pegar aqui, ó, CO2, percebe? Então tá aqui, ó, vou colocar aqui, ó, CO2. Mais o que? H2O. Mais H2O. Então, uma oxidação do metanol total, ele leva o que? Gás carbônico e água. Praticamente o que? Uma combustão. Só que envolvido uma oxidação. Então, só um exemplozinho, um pormenor. E agora a gente vai para a oxidação de álcool secundário e finalizar na transição. Galera, na oxidação de álcool secundário, primeira coisa, você viu que eu nem coloquei aqui se é parcial ou total ou qual composto que forma. Por quê? Porque você vai ver, você já vai deduzir o que vai acontecer aqui. Por quê? Porque por mais que a química orgânica ela tem muita coisa que você precisa decorar, infelizmente, porque essas reações não tem como eu passar o mecanismo dela, porque não é o objetivo dessa aula, que é os mecanismos da reação. Então, de certa forma, fica decoreba, só que ela tem uma linha de raciocínio. A linha de raciocínio é a oxidação de álcool e também no alcênio é o quê? É quando tem um hidrogênio disponível, você entra com O. Pronto. Então, o resto você vai pela lógica. Então, vem aqui, ele entra, não é verdade? Então, forma o quê? Ó, CH3, COH, OH e o CH3. Olha aí que formou. Isso aqui pode? Não pode. 2 OHs não existe. Você nunca viu essa molécula na vida. Não no mesmo carbono. Não pode. Então, o que acontece? Ela vai perder o quê? Uma molécula de água. Por quê? Porque esse composto ele é instável, né? Quando ele perde a molécula de água, fica o quê? CH3CO. Vou subir o CH3 para ficar aqui, ó. C com 3 ligações não existe, então eu venho e coloco dupla O. Então o que nós aprendemos? Que um álcool secundário, quando oxidado, ele forma o quê? Uma cetona. Então isso aqui, ele é uma cetona. Ou seja, você já descobriu a linha de raciocínio da reação e já ficou legalzão, já sabe mais ou menos para você não perder. Às vezes você não consegue fazer a reação, mas se for uma prova de marcar X, você já tem uma lógica na sua cabeça que vai te ajudar bastante. Pessoal, espero ter ajudado. Ficamos aqui com reações de oxidação. Existem as reações de redução, que é super fácil. É o contrário. Porque se para cá está oxidando, se eu voltar está reduzindo. Então se eu pegar, por exemplo, uma cetona e reduzir ela, ela forma o quê? Um álcool secundário. Né? É o contrário da oxidação. E segundo, teste do bafômetro, pessoal. O teste do bafômetro é o quê? É o etanol, né? Que quando a pessoa ingere o álcool etílico, né? O etanol, ele vai para a corrente sanguínea também, mas ele vai para os pulmões, né? E quando você exala, você sopra, né? O aparelho vai álcool. Esse álcool, pessoal, ele é oxidado lá dentro. Como ele é um álcool primário, ele forma logo um aldeído. Se for total, forma um ácido, mas não chega a ser aqui. Ele fica no aldeído. E qual que é a principal característica física que nós vimos no começo da reação, dessa aula, aliás, é a mudança de cor. Então, quanto mais álcool a pessoa exalar, né, mais a cor vai ser forte. Então, quanto mais a cor for forte, por causa da intensidade do álcool, maior número vai dar. 0,5, 0,8, 0,9, 1,5, 2, até você se tornar um criminoso por ingerir bebida alcoólica e dirigir. Ok? Pessoal, espero ter ajudado. E é aquele negócio. Não beba quando for dirigir, porque a química não vai ficar tão linda. Ok? Esse é o aviso que eu dou.
E nós ficamos aqui e até mais. E um grande abraço.